Você já parou para pensar no tamanho do privilégio que é conhecer e servir a Deus? Esse Deus que no passado fez tantos sinais, milagres e maravilhas e que mesmo hoje, bem diante dos nossos olhos, continua a preservar a integridade do seu povo e fazer tantas maravilhas no nosso meio? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda, caso você ainda não me conheça. E se você não estiver inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E no vídeo de hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre esse cuidado de Deus, sobre essa mensagem viva e poderosa que está em Deuteronômio 4, dos versos 32 a 40, e que tem tantas aplicações para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Então, eu te convido a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico de Deuteronômio 4. A partir do verso 32 diz assim: investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si, com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Aqui Moisés está relembrando o povo, aquilo que o Senhor havia conquistado, aquilo que o Senhor havia feito no meio deles, né? Aqui eles ainda não tinham chegado em Canaã, na Terra Prometida, até porque nós sabemos que Moisés não entrou na Terra Prometida, mas ele está relembrando para o povo como não há outro Deus além do Senhor. Ele relembra o povo e o instrui a ser fiel ao Senhor, a não sucumbir à adoração de outros ídolos, como os povos daquelas regiões tinham outros deuses e cultuavam a eles. Então Moisés está trazendo à memória do povo a grandeza do nosso Deus, né? Aqui nós vemos os feitos do Senhor e como não existe outro Deus além dele tão poderoso, né? E ele os exorta a obedecer e a reconhecer que o Senhor é o único Deus. Aqui no versículo 39, Moisés diz assim: portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Aqui esse era o plano de Deus, dar para esse povo uma terra, e de forma que o povo o seguisse, o obedecesse, para que eles vivessem bem. Nós sabemos que não é bem isso que acontece, mas esse era o plano do Senhor, né? Então, aqui a gente vê algo poderoso também, que Deus, ele não é apenas um ideal, uma ideia, algo abstrato. Deus, ele é real, vivo, que se revelou ao seu povo. Ele falou com o povo, né? E ele continua a se revelar a nós através da história, agindo nas nossas vidas. Mas hoje nós vivemos em um tempo onde há muitas vozes tentando nos distrair, nos afastar da verdade. Mas a Bíblia nos lembra: nunca houve, nunca haverá um Deus como o Senhor. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer e eu gostaria que você a considerasse, assim, com toda a sinceridade que você tiver no seu coração. Será que nós estamos tratando Deus com a honra e a reverência que Ele merece? Nós vemos na história do povo de Israel, enquanto eles peregrinavam no deserto, que muitas vezes eles não prestaram a Deus a honra que era devida, né? Reverenciando outros deuses, fazendo ídolos para si. Mas hoje nós temos vivido uma era onde as pessoas têm tratado Deus como um amigo, como um servo, como alguém que está ali para fazer a vontade deles, e não como Deus poderoso que Ele é, com o discurso de que Ele é o meu Pai, eu tenho plena intimidade com Ele. E isso é um fato, Deus, Ele é o nosso Pai, mas isso não exime de nós a responsabilidade de deixar Deus no lugar dele, de reverenciá-lo como Ele é. E eu gostaria de ler um dos meus textos bíblicos favoritos, que está em Isaías 40, a partir do versículo 12.
nos traz essa reflexão de quem é o nosso Deus. Diz assim, isso é Deus falando para o povo, tá bom? Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado por correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso não ouviram, não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. O texto continua e geralmente esse é o versículo, esses a seguir são os versículos que as pessoas mais usam, que diz assim: dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens se cansam e se fadigam, né? Enfim. Eu amo esse texto porque ele mostra a grandeza e toda a profundidade de Deus, e isso não é nada comparado a quem ele é, assim, isso é o que ele revelou dele mesmo para nós. Mas muitas vezes nós não o reverenciamos da maneira como ele deve ser reverenciado. Muitas vezes nós tratamos Deus como a gente trata um amigo, como a gente trata, sei lá, alguém importante para nós, mas não o suficiente para reverenciá-lo. Todas as vezes que você contemplar a natureza, olhar para o espelho ou dobrar os seus joelhos em oração, que você possa se lembrar do que Deus diz a respeito dele mesmo. Isso não é o profeta Isaías dizendo sobre Deus, isso é Deus se revelando através do profeta. Deus diz isso acerca dele mesmo. Quem somos nós para não reverenciá-los da maneira como ele merece? Quem somos nós para não dar honra a Deus, a honra que é devida a ele? Então, que nós possamos tratar Deus com essa honra que ele merece. Não há quem possa aconselhar a Deus, não há quem possa medir a profundidade da sabedoria e do conhecimento de quem ele é. Então, assim como Deus libertou Israel, ele também nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como diz o texto de 1 Pedro 2,9. Ele nos salvou por meio de Cristo e nos sustenta a cada um. Que você possa lembrar que quem sustenta a sua vida é esse Deus ali, ó, poderoso, que deu nome a cada uma dos sei lá quantas estrelas que existem. Todas elas ele chama pelo nome e nenhuma delas ousa deixar de comparecer à presença dele. Você já viu a mão de Deus na sua vida? Você já passou por situações em que ficou claro que foi ele que te sustentou?
para um momentinho aí e analisa a sua história. Eu tenho certeza que em algum momento você já teve essa convicção de que foi a mão de Deus te livrando, de que foi Deus quem abriu determinada porta, de que foi Deus quem te livrou de determinada situação. E é tão bom a gente poder reconhecer e dar essa honra e essa glória que é devida ao Senhor, né? O texto diz, lá em Deuteronômio, que nós devemos guardar os mandamentos de Deus não como um fardo, mas como um caminho para a verdadeira bênção. E aí, o que eu gosto muito no livro de Deuteronômio, não só em Deuteronômio, mas isso é bem evidente nesse livro, de que o tempo todo o autor do livro está falando para ensinar os filhos, para contar para os filhos, para guardar na memória, para reter aquilo, para contar para as próximas gerações. E muitas vezes nós vivemos milagres, maravilhas, nós não passamos adiante e isso cai no esquecimento. Então, que nós possamos, sabe, honrar a Deus dessa maneira também, lembrando dos feitos dele, contando para os nossos filhos, para que as próximas gerações se lembrem de que foi o Senhor quem nos sustentou. Existem formas práticas na nossa vida de que nós podemos guardar os mandamentos do Senhor como uma bênção e como um caminho bom que Deus tem para nós. Né, no nosso casamento e na nossa família, vivendo os princípios bíblicos no nosso lar. Não existe testemunho maior e mais forte, né, do que na nossa casa, onde uns conhecem aos outros profundamente, vendo os defeitos, as qualidades, tendo toda a ajuda necessária. É no lar onde os nossos filhos são forjados e encorajados a viver essa fé, essa obediência plena ao Senhor. Que resposta nós temos dado à grandeza do nosso Deus, a esse Deus poderoso e maravilhoso que nos criou? No nosso trabalho e na nossa vida cotidiana, nós podemos ser íntegros e testemunhar com a nossa própria vida. Eu gosto muito de dizer isso, que muitas vezes nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Então, fora da nossa casa também, nós temos essa responsabilidade, né? No nosso coração, nós podemos guardar esses mandamentos e manter-nos firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades. Então, que nós possamos ter em mente que esse Deus poderoso, ele merece ser reverenciado, ele merece ser honrado e glorificado através das nossas vidas, e que nós possamos assumir um compromisso verdadeiro diante do Senhor, porque aqui Moisés alertou o povo: se obedecerem aos mandamentos, se obedecerem a essas palavras, vocês viverão bem na terra que o Senhor os prometeu. Então, que nós possamos ter esse compromisso com Deus, não apenas com as bênçãos que Ele tem para nos oferecer. A verdadeira prosperidade não está em riquezas materiais, mas em viver de acordo com a vontade do nosso Deus, né? Hoje, Deus nos convida a reconhecer a sua grandeza, a nos lembrar do que Ele já fez por nós e a responder ao que Ele já fez conosco com fidelidade. E, na minha opinião, não existe fidelidade maior do que obedecer a Deus. Não existe nada do que nós façamos que vai chegar perto do que Deus já fez por nós. Nada mesmo. Você poderia entregar sua vida inteira, tudo que você tem, e ainda assim não seria o suficiente. Mas eu creio que o maior ato de fidelidade que nós podemos demonstrar ao nosso Deus é a obediência à palavra dele, aquilo que ele nos confiou, aquilo que ele pede de nós. Obediência imediata, obediência sincera, obediência com humildade. Então, que nós possamos ser fiéis ao Senhor em obedecer aquilo que Ele propôs para nós através da palavra dele. Então, eu te desafio aí a pensar o que você pode fazer hoje para viver mais próximo de Deus, o que está faltando na sua vida, para que você seja ainda mais íntimo do Senhor, para que você viva um nível mais profundo de intimidade com Ele, não se esquecendo de reverenciá-lo como Ele merece ser reverenciado. E coloca aqui nos comentários para mim se você já viveu, já experimentou esse cuidado de Deus na sua vida e como foi experimentar isso. Eu creio que existe um poder muito grande em testemunhar dessas coisas. Sempre que eu leio ou ouço o testemunho de alguém sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus, isso fortalece a minha fé e me encoraja ainda mais a continuar nesse caminho. E eu creio que é assim com todos nós. Então, que você possa colocar aqui nos comentários um momento da sua vida que te marcou, onde Deus
veio com essa provisão, com esse cuidado sobre a sua vida. E se essa palavra falou com você, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, não se esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Eu espero que tenha feito sentido para você e que isso possa servir como uma reflexão e te aproximar ainda mais, ainda que seja um pouquinho assim do Senhor. E é isso, gente. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Poderoso nas batalhas, não há Deus como o nosso Deus, que perdoa os pecados. Não há um Deus maior. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é justo e bondoso. Não há Deus como o nosso Deus. Tão santo e desejável. Poder